Vamos lá, gente. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, tá? E nesse vídeo eu quero reagir com vocês a um vídeo de um ateu, onde ele vai falar algumas coisas contra a igreja. Nesse vídeo nós vamos analisar o vídeo desse ateu. No final eu vou dar uma resposta. Se você que está me assistindo gosta de conteúdos como filosofia, cristianismo, teologia, você está no lugar certo. Então já se inscreve, deixa seu like e vamos lá colocar o vídeo desse ateu para a gente analisar juntos, e eu vou voltar para falar a minha opinião, e aí vocês vão analisar e vão olhar o que vocês acham sobre isso. Vamos lá, vamos analisar. A igreja evangélica no Brasil está arruinada. Pastores agressivos com a boca suja, misturando religião com política, sendo investigados, sem contar centenas de crimes sendo expostos no meio cristão. Mas também nunca se viu tantos cristãos denunciando esses mesmos crimes. Cristãos que já nem querem mais ser associados à instituição religiosa, de tanta vergonha, de tamanha podridão que tomou conta das igrejas. A igreja evangélica está manchada. Se preocuparam tanto com o pecado que estava do lado de fora, mas esqueceram da sujeira que foi crescendo pelo lado de dentro. O evangelho, que já foi usado para espalhar a boa notícia, hoje é usado para espalhar ódio e preconceito. Pastores estão mais preocupados com dinheiro e fama na internet do que o amor e o respeito ao próximo. Pastor brigando com outro pastor, discutindo através de vídeos na internet, alimentando intrigas, e tudo isso para ganhar visibilidade, curtidas e seguidores. Pastores que mais parecem influenciadores de Instagram do que seguidores de Cristo. A igreja evangélica chegou ao fundo do poço mesmo. Com todo respeito, que porcaria se tornou o protestantismo, viu? Pois é, gente, como vocês podem ver, né? Esse ateu, para quem não sabe, esse cara que eu acabei de assistir, ele é um ateu. Ele está falando de uma forma muito veemente, como vocês podem ter assistido, contra os pastores, contra as igrejas, né? Contra o mundo cristão na internet em si. E para ser bem sincero com vocês, em parte, eu posso até concordar com o que esse ateu está falando. Quando nós olhamos para o meio gospel, quando nós olhamos para o meio protestante, quando nós olhamos para algumas igrejas, nós realmente podemos observar e chegar à conclusão de que muitos cristãos estão se afastando do verdadeiro sentido do evangelho, que é amar ao próximo, que é pregar a sua palavra, independente de visualização, independente de dinheiro, independente de qualquer coisa. Nossa missão como cristão é proclamar o evangelho e, acima de tudo, amar Deus e ao próximo e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Entretanto, por outro lado, nós precisamos analisar esse vídeo desse ateu de uma forma muito crítica. Sabemos que a mensagem que ele quer passar por trás é que as pessoas precisam enxergar que a igreja hoje em dia não se tem mais Jesus Cristo. E isso é uma mentira que essas pessoas querem que você acredite. Tudo bem que dentro da igreja não existem as pessoas mais perfeitas, mas isso não significa que Jesus Cristo não esteja lá. Isso não significa que você não precisa ir à igreja. A Bíblia diz e deixa claro que nós precisamos, nós somos a igreja e nós, como corpo de Cristo, precisamos congregar. Isso é muito importante. Jamais poderemos deixar de olhar para a igreja como órgão que simplesmente não precisamos mais ir. A igreja, ela é fundamental. E é por isso que eu costumo dizer, ao ir para a igreja, nós não podemos adotar para nós tudo aquilo que nós ouvimos das pessoas. Por quê? Nossa base da nossa fé tem que ser as escrituras. E por quê? Porque as pessoas são falhas, como esse ateu está mostrando. Nossa base de conduta não pode jamais ser baseada nas pessoas. Tem que ser baseada no que a Bíblia diz. Precisamos seguir o que a Bíblia diz. Mesmo que as pessoas não sigam, nosso dever é seguir ela. O próprio Jesus deixou claro que nos últimos dias virão pastores, falsos profetas, e eles falarão: em teu nome, Jesus Cristo, nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós praticamos maravilhas, e Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer: afasta-te de mim, pois eu não vos conheço. Jesus, ele já sabia que nos últimos dias iriam se levantar falsos pastores, iriam se levantar falsos mestres. A Bíblia já alertou sobre isso. Não é porque está acontecendo diversas coisas com a igreja que nós não precisamos mais dela. As falhas de líderes humanos, como você bem citou, jamais poderá anular a verdade do evangelho. Percebam isso. Se um médico ele comete uma falha, se um médico ele erra, isso não significa em hipótese nenhuma que toda a medicina está errada. Claro que aqui eu estou fazendo só uma alegoria para vocês entenderem. Não é porque líderes religiosos falham, fazem coisas erradas na internet,
que a Bíblia e o Evangelho está errado. O nosso papel como cristão é seguir os passos de Cristo, é seguir os exemplos de Jesus Cristo. Eu sei que existem igrejas que fazem coisas erradas, mas nós jamais poderemos generalizar e dizer que a igreja como um todo está no caminho errado. Nós não podemos cometer essa falha de generalizar. Perceba, o próprio Jesus disse que haveria o joio e o trigo. Ele disse que nos últimos dias ia fazer uma separação. Não é porque uma pessoa vai para a igreja que ela já está salva. Em Atos capítulo 20, versículo 29, o próprio apóstolo Paulo ele já tinha dito que muitas pessoas iam se desviar do evangelho. Eu quero mostrar para vocês que tudo o que está acontecendo hoje, toda a apostasia, todas as coisas ruins que nós podemos enxergar na igreja, a Bíblia já tinha dito que ia acontecer. Então eu só quero falar para vocês que o que esse ateu disse sobre a igreja estar acabada, a igreja estar arruinada, eu venho aqui dizer para vocês que a igreja não está acabada nem arruinada. A igreja de Cristo não é qualquer igreja. A igreja verdadeira de Cristo, que é um membro espiritual, que só Deus sabe quem é a sua verdadeira igreja, ela é um corpo espiritual. Ela não se resume à placa da igreja, ela não se resume a dinheiro, ela não se resume a nada disso. A igreja verdadeira de Cristo, ela não está firmada em pastores ou padres, não. A verdadeira igreja de Cristo, ela está firmada no próprio Jesus Cristo. Então, diante de todos os escândalos que vêm acontecendo, diante de todos os acontecimentos que nós vemos observando nos últimos dias, que vem acontecendo na igreja e que vem entristecer o evangelho, nós como cristãos não podemos baixar a nossa guarda. Temos que todos os dias se esforçar o máximo para seguir os passos de Jesus Cristo e o que a Bíblia nos ensina. Em 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 11, Paulo deixa claro que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o fundamento que já foi colocado. E esse fundamento é o próprio Jesus Cristo. O que eu quero que vocês entendam é que quando nós olhamos para pessoas, nós vemos apenas falhas e defeitos. Por quê? Porque pessoas nos decepcionam, pessoas erram. Mas quando nós olhamos para o fundamento da igreja, que é Jesus Cristo, nós conseguimos obter o verdadeiro conhecimento da fé verdadeira. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esses ateus, por exemplo, que tentam a todo momento ali atacar a igreja e mostrar para as pessoas que a igreja agora se tornou um lugar que não presta. Nosso dever é defender a igreja. Temos que olhar sim, que vem acontecendo muitas coisas, e eu disse para vocês que em parte eu até concordo, mas nós precisamos ratificar a necessidade que temos de fazer parte do corpo de Cristo e de ser a igreja. Tem uma citação que eu gosto muito do próprio João Calvino, onde ele diz que a igreja é a mãe de todos aqueles que têm o próprio Jesus Cristo por pai. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele mesmo afirma: Deus nunca prometeu uma igreja perfeita, mas ele prometeu todos os dias estar com ela. Então, no fim das contas, o que pessoas como esse ateu quer é só afastar as pessoas da igreja, pegando escândalos que acontecem. Mas nós jamais podemos generalizar. Temos que sempre buscar a Deus, buscar a Cristo e buscar se reunir com os irmãos e buscar sempre obedecer a Jesus Cristo e parar de querer olhar para as pessoas. Nosso alvo e o nosso foco é Jesus Cristo. Então, nesse vídeo, gente, fica uma breve reflexão do qual eu estou respondendo a esse ateu. Eu achei o vídeo dele, de que nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de pessoas e precisamos todos os dias andar firmemente ao lado de Cristo, olhando para Cristo e defendendo a nossa fé de ataques como esse. Então eu espero que vocês tenham gostado, tá? E espero que vocês possam refletir um pouco sobre isso.